A Ilha Perdida. Capítulo 6. A ilha tinha habitantes. De vez em quando, Henrique assobiava para disfarçar a solidão. Arrependia-se de haver deixado o irmão ir só. Desde que haviam desembarcado na ilha, só haviam cometido erros. E se Eduardo se perdesse? Quando sentiu a fome apertar, comeu outra banana e deitou-se para descansar. Sentia-se cansadíssimo. Fechou os olhos um instante. Depois, abriu-os novamente e, deitado de costas, ficou olhando o céu. De repente, percebeu uma sombra que se aproximava. Voltou-se de lado, pensando que era o irmão e já ia perguntar: "Já voltou?" Quando viu um homem desconhecido diante dele. Tinha barbas compridas, cabelos pelos ombros, estava quase nu. Sobre seu ombro esquerdo carregava um lindo papagaio que olhava fixamente para Henrique. O homem também olhava Henrique sem dizer nada. Espantadíssimo, Henrique também não falava, parecia mudo. De súbito, o homem perguntou: "O que está fazendo aqui? Não sabe que esta ilha é minha?" Henrique levantou-se um pouco amedrontado. "Não sabia, não, senhor." O homem deu uma volta, examinando o menino. Depois continuou a falar: "Vivo nesta ilha há muitos anos e não gosto de ser importunado. Todos os que vêm aqui vêm por maldade, para caçar os bichos que são meus amigos. Eu não gosto disso." "Eu não vim para caçar", disse Henrique. "Viemos passar aqui e a nossa canoa rodou rio abaixo. Agora não podemos voltar. Estamos fazendo uma jangada para voltarmos. Eu e meu irmão Eduardo. O senhor pode nos ajudar?" O homem sacudiu a cabeça. "Não acredito em nada do que você está dizendo. Vocês vieram aqui para me espiar, para descobrir a minha vida, pois não terão esse gosto. Quem vem por curiosidade fica meu prisioneiro. Acompanhe-me." Um pouco assustado, Henrique ficou parado na frente dele. Depois murmurou: "Nós não viemos por curiosidade. Nenhum de nós acreditava que a ilha fosse habitada. Pode acreditar no que estou dizendo. Meu irmão e eu viemos passear aqui e pretendíamos voltar no mesmo dia, quando veio a enchente. Não pudemos voltar e ficamos esperando a enchente passar. Nossa canoa rodou, não pudemos voltar. O senhor desculpe, mas precisamos ir embora para nossa casa." O homem sorriu e coçou a barba comprida. O papagaio gritou: "Vamos embora, Simão." O homem passou a mão nas penas do papagaio. "Quieto, Boni." Depois falou para Henrique: "Voltar de que jeito? Você pensa que quem chega até aqui consegue voltar? Está muito enganado. Quem vem parar aqui, fica. Acompanhe-me." Henrique hesitou. "E o meu irmão Eduardo? O senhor não pode esperar um pouquinho? Ele foi ao outro lado da ilha buscar umas coisas que deixamos lá. Se ele não me encontrar aqui, ficará assustado." A voz de Henrique estava trêmula. O homem respondeu, meio zangado: "Deixe de lamúrias e venha comigo." "Por que vieram? Isso aqui é meu e ninguém tem direito de tomar o que é meu. Venha." O homem bateu no peito. Henrique resolveu insistir para mostrar que não tinha medo. "Faça o favor de esperar Eduardo. Ele não demora, disse que vinha logo." O homem não deixou Henrique continuar. Zangou-se e respondeu: "Menino teimoso e desobediente, cale-se. Não diga uma palavra mais. E acompanhe-me bem direitinho, senão vai se arrepender." O homem começou a andar pela areia, humildemente. Henrique acompanhou-o. Sentia dor nos pés e na cabeça. Foi mancando atrás do homem que andava depressa. Olhou para trás com pena de deixar a jangada já começada. Entraram pela mata adentro. Henrique teve a ideia de deixar algum sinal para Eduardo saber o que acontecera, mas não havia nada que pudesse fazer. Então, espetou o canivete numa árvore pequena, na entrada da mata. Eduardo havia de descobrir o canivete enterrado ali, e havia de desconfiar. Quem sabe, até seguiria o mesmo caminho. O papagaio começou a cantarolar sobre o ombro do homem. De vez em quando olhava para trás, para ver se Henrique vinha seguindo. Andaram em silêncio durante algum tempo. Os galhos das árvores batiam no rosto de Henrique e ele nem sentia. Percebeu que estava escurecendo e logo seria noite fechada. Com surpresa,
Henrique viu, de repente, um caminho sem arbustos, sem cipós, sem árvores. Era uma pequena estrada bem limpa, sem nada que atrapalhasse os caminhantes. Pensou que Eduardo e ele haviam andado tanto através da ilha e não tinham descoberto aquela bonita estrada. O homem caminhava na frente, sem olhar para os lados e sem falar. Dava passos largos como se estivesse muito acostumado a andar por ali. Nesse momento, Henrique reparou que ele carregava uma machadinha na cintura. Chegaram ao fim da estrada. Com surpresa, Henrique viu na frente deles uma escadinha de pedra, mas tão escondida entre a folhagem que seria difícil ou quase impossível descobri-la. O homem levantou a folhagem com os braços compridos e, depois que Henrique começou a subir, deixou cair a folhagem novamente e nada mais se viu da escada. Subiram uns degraus até chegar a outra parte da ilha, muito mais elevada que a primeira. Ali devia ser a habitação do homem barbudo. Havia árvores pequenas cheias de flores azuis e roxas, papagaios, periquitos, macacos. Era bem a ilha que Henrique imaginara. A bicharada começou a fazer barulho ao ver o homem, mas ele levantou um braço, pedindo que ficassem quietos, e tudo se aquietou. Então, Henrique viu uma espécie de gruta de pedra em cima de um barranco. Ao lado do barranco, 2 árvores gigantes, uma outra escada de 4 degraus, feita de cipós e tábuas, conduzia à porta da caverna. Quando Henrique levantou os olhos para a morada do homem, ficou branco de susto. Deitada na entrada da gruta, uma oncinha pintada lambia as patas. Era pequena, mas parecia um gato enorme. Tinha olhos amarelados, o pelo brilhante todo cheio de pintas amarelas e bigode de fios compridos e pretos. Quando viu Henrique passar ao lado, ela levantou-se com o pelo eriçado e assoprou como um gato quando está bravo. Mas o homem falou umas palavras que Henrique não compreendeu e ela acalmou-se. Tornou a deitar-se e a lamber as patas. Entraram na caverna. Era bem grande e forrada de areia clara. Sobre a areia havia peles de animais e folhas secas. De um lado estava a cama do homem. Era feita de tiras de couro trançadas e presas nos paus das camas. Sobre as tiras estavam estendidas peles de animais, servindo de colchão, e uma espécie de manta feita de penas coloridas de aves. Nas paredes da gruta viam-se penas, plantas, armas feitas de pedra. Henrique olhava tudo, mudo de admiração. A oncinha deu umas voltas pela gruta. Depois, deitou-se na entrada como se fora um cão de guarda. O homem disse a Henrique que se deitasse sobre um colchão de penas de aves. Não era propriamente um colchão, mas parecia uma colcha multicor. Henrique estava tão cansado que obedeceu imediatamente. Deitou-se e sentiu-se melhor. O homem ofereceu-lhe uma bebida numa caneca feita de madeira. Henrique tomou uns goles e sentiu um gosto amargo. Devia ser feita de frutas ou folhas fermentadas. Mas sentiu um grande bem-estar e cerrou os olhos. Quando os abriu, viu o homem andando de um lado para outro, preparando o jantar. Só então Henrique percebeu que já era noite e havia uma lanterna no canto mais escuro da caverna. Era uma luzinha fraca, mas iluminava tudo muito bem. Vendo a chama avermelhada numa vasilha de ferro, Henrique não pôde deixar de perguntar: "Que espécie de óleo o senhor usa na lâmpada?" "Óleo de capivara", respondeu o homem, mexendo a comida no fogãozinho. "E o senhor mora nesta ilha desde moço?" "Desde que eu tinha 20 e poucos anos." Henrique queria conversar mais e saber uma porção de coisas, mas o homem barbudo não queria conversa. Henrique ficou meio deitado, olhando a luz que o vento fazia oscilar. Um ventinho fraco penetrava pela porta da gruta. Depois, Henrique perguntou: "E mora sozinho aqui?" "Tenho vários companheiros, não está vendo? Estão sempre comigo." Só então Henrique reparou nos outros animais que estavam na caverna. Uma tartaruga, uma coruja com olhos muito abertos e redondos e um morcego que começou a andar de um lado para outro, arrastando as asas enormes. A coruja e o morcego estavam se preparando para sair. Dormiam durante o dia
E à noite, enquanto os outros animais dormiam, eles saíam para percorrer a ilha. Fim do capítulo 6.